Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Acalme o seu coração e permita que Deus renove sua fé e te encha de paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos espalhar essa corrente de oração. Você já chegou a um ponto em que o seu próprio corpo parecia ter se tornado um inimigo? Em que acordar de manhã já era um esforço, em que a dor era companheira constante, em que os médicos tinham respostas incompletas e o cansaço ia muito além do físico? Talvez você esteja vivendo isso agora. Ou talvez seja alguém que você ama que está nesse lugar, e você sente a impotência de quem quer ajudar e não sabe como. Cuidar da saúde quando ela falha é uma das lutas mais solitárias que um ser humano enfrenta. Porque a dor não tira folga. Porque o medo de um diagnóstico não se desliga à noite. E quando a esperança começa a falhar, a tentação de desistir se aproxima. Mas antes de você desistir, há uma palavra que precisa chegar até você hoje. Uma verdade bíblica que não ignora a sua dor, mas que a coloca dentro de um contexto de propósito e de cuidado divino. Fique, porque Deus tem algo a dizer sobre a sua saúde. Senhor Deus, Pai que nos formaste do pó da terra e sopraste em nós o fôlego da vida, neste momento, pedimos que o Teu Espírito Santo ministre saúde, esperança e fé a cada coração que está nos ouvindo. Que a Tua palavra seja medicina para a alma e luz para o caminho. Em nome de Jesus Cristo, que percorreu as estradas da Galileia, tocando os que ninguém mais tocava. Amém. Vamos entrar juntos numa história que está no Evangelho de João, capítulo 5. A história de um homem que havia 38 anos estava doente, deitado junto à piscina de Betesda, em Jerusalém. Uma história que fala de espera longa, de solidão profunda, de um encontro com Jesus que ninguém esperava e que mudou tudo. Imagine Jerusalém, o pátio da piscina de Betesda, cercado por 5 pórticos cobertos. Debaixo dessas colunas, uma multidão de corpos estendidos no chão. Cegos, coxos, paralíticos. Pessoas que haviam chegado ali carregadas pela esperança de que as águas da piscina, quando se agitavam, curariam o primeiro que nelas entrasse. Era um lugar de dor acumulada, de esperanças adiadas, de corpos que o mundo havia deixado de lado. E ali, entre todos, havia um homem. Sem nome registrado, sem família mencionada, sem amigos que o carregassem. Há 38 anos naquela condição. Quase 4 décadas de enfermidade. Quase 4 décadas esperando por algo que sempre chegava tarde, ou nunca chegava para ele. Jesus entrou naquele pátio, e entre toda aquela multidão de sofrimento, os seus olhos encontraram aquele homem. O texto diz que Jesus soube que ele havia muito tempo estava assim. Não precisou de relatório médico, não precisou de prontuário. Ele viu e sabia. E então, Jesus fez algo que parece estranho. Em vez de simplesmente curar, ele perguntou: "Queres ser curado?" Uma pergunta aparentemente óbvia. Claro que ele queria. Mas Jesus sempre pergunta antes de agir. Porque há uma diferença entre desejar o milagre e estar pronto para receber a transformação que vem com ele. O homem respondeu com a lógica da exaustão: "Senhor, não tenho ninguém que me meta na piscina quando a água se agita. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim." 38 anos naquele lugar, e ele ainda explicava por que não havia conseguido. Ele havia aprendido a descrever o problema melhor do que a enxergar a solução. Ele estava olhando para a piscina quando deveria ter olhado para Jesus. E Jesus não debateu, não explicou. Simplesmente disse: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." E imediatamente o homem ficou curado. Tomou o seu leito e andou. 38 anos de imobilidade dissolvidos numa palavra. Mas o que me toca profundamente nessa história não é apenas a cura, é o que Jesus fez depois. Mais tarde, no templo, ele encontrou aquele mesmo homem e disse: "Eis que estás curado. Não peques mais,
para que não te aconteça alguma coisa pior. Jesus não havia apenas curado o corpo, estava olhando para o todo, para a saúde completa daquele homem. Corpo, alma e espírito. E agora, essa história precisa encontrar a sua. Quantos anos você está deitado junto à sua piscina de Betesda? Quantas vezes você esperou por algo que chegou tarde ou que ainda não chegou? Quantas vezes você explicou para si mesmo por que a cura ainda não aconteceu, sem perceber que estava de olhos na piscina quando Jesus estava ao seu lado? Jesus entra nos pátios onde as pessoas estão deitadas há décadas. Não se afasta da dor acumulada. E quando ele pergunta, queres ser curado, não está sendo insensível. Está despertando a vontade que a longa espera às vezes adormece. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz: O vosso corpo é templo do Espírito Santo. O corpo não é um fardo a ser ignorado. É morada do Espírito de Deus. Cuidar da saúde, buscar tratamento, não desistir do próprio corpo é também um ato de honra ao Criador. Isaías, capítulo 40, versículo 29, traz uma promessa para os esgotados. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus não exige que você tenha reservas antes de receber. Ele multiplica exatamente onde as reservas acabaram. Mas como não desistir quando o corpo dói, quando o tratamento é longo, quando os resultados demoram? O homem de Betesda nos ensina algo que parece simples, mas é profundamente poderoso. Ele obedeceu antes de sentir. Jesus disse, levanta-te, e ele se levantou. Não esperou sentir as pernas antes de tentar. Não pediu garantias antes de agir. A obediência à palavra de Jesus veio antes da confirmação física, e foi no ato de se levantar que a cura se manifestou. Há momentos em que cuidar da saúde exige essa mesma coragem. Ir à consulta que você vinha adiando, tomar o medicamento que você havia abandonado, buscar ajuda para a saúde mental quando a mente está exausta. Obedecer ao que você sabe que precisa fazer, mesmo quando o ânimo está baixo. Porque a restauração muitas vezes começa no movimento, não antes dele. 3 João, versículo 2, registra uma oração do apóstolo que revela o coração de Deus. Amado, faço votos para que te vá bem em tudo e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus deseja a sua saúde, não apenas a espiritual, a integral, corpo, mente e alma. Esse desejo é de Deus, não apenas seu. E há o processo. Deus age de maneiras personalizadas com cada filho. Não curou todos os enfermos da mesma forma. Há quem receba a cura imediata. Há quem seja sustentado no processo longo. Há quem encontre a graça suficiente no meio da enfermidade que permanece, como Paulo, que recebeu de Deus a resposta: a minha graça te é suficiente, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em qualquer dessas formas, Deus está presente, trabalhando, sustentando, formando. Chegamos ao momento de declarar a nossa fé diante do Deus que é médico e criador. Coloque a mão sobre o coração e proclame junto comigo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O mesmo Jesus que curou o homem de Betesda é o Jesus em quem você acaba de declarar que crê. Agora, apresentemos ao Pai a nossa dependência e a nossa confiança nas suas palavras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nos voltamos para Maria, que esteve ao lado de Jesus em Caná, quando o vinho acabou, e que disse aos serventes com uma confiança que ensina até hoje: fazei tudo o que ele vos disser. Ela sempre aponta para o Filho. Na sua intercessão de mãe, oramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O homem de Betesda ficou 38 anos deitado, e quando Jesus chegou, ele não perguntou há quanto tempo você está assim antes de agir. Simplesmente agiu. A duração do sofrimento não limitou o poder da palavra de Jesus, e não limitará o seu poder na sua vida também. Não desista da sua saúde. Não desista de buscar, de tratar, de orar, de insistir. O seu corpo é templo do Espírito Santo e Deus se importa com ele. Ele se importa com cada dor, cada diagnóstico, cada manhã difícil de levantar. E Ele está no pátio da sua Betesda, olhando para você, sabendo há quanto tempo você está assim e dizendo com a mesma autoridade de sempre: levanta-te. Salmo 103, versículos 2 e 3, é a palavra final que quero deixar com você. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, todas, sem exceção, sem limite de prazo. Se esta mensagem trouxe esperança para o que estava se apagando dentro de você, compartilhe com alguém que também está cansado de lutar contra a própria saúde e que precisa ouvir que Deus não os abandonou nessa luta. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Amanhã haverá mais uma palavra preparada com oração para a sua caminhada. Que o Deus que formou cada célula do seu corpo cuide de você com o mesmo amor com que o criou. Que a sua graça seja suficiente em cada dia difícil. E que você se levante, tome o seu leito e ande, porque a palavra de Jesus sobre a sua vida ainda está ativa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.